Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao canal Musical do Rei. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, nos ajude a propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Temei a Deus e dai-lhe glória, é o nosso tema. É o dever de todo homem, guardar os mandamentos de Deus, temer a Deus, dar glória àquele que criou os céus e a terra. No livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, assim disse João: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Apocalipse 14, verso 6. João viu um anjo voando pelo meio do céu, pregando o evangelho eterno. Esse anjo representa os mensageiros que estão pregando e anunciando o Evangelho eterno a todas as nações. Esses mensageiros de Deus estão espalhados em todo o mundo. O verso 7 diz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. A mensagem está dizendo que é vinda a hora do juízo de Deus. Então vamos adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Nós sabemos que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo está na criação. Ele é Criador do céu e da terra. Nós devemos voltar nossa adoração para Jesus Cristo, que é o nosso Deus e Salvador, a qual o seu Pai enviou para salvar a humanidade. Aquele que tem o Filho tem o Pai, pois o próprio Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível. É esse Deus que nós temos que buscar para a nossa vida, o Deus da salvação. Certa vez, Filipe, ele pediu a Cristo para ver o Pai, que isso bastaria para ele. E Jesus Cristo disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e me diz, mostra o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Por isso, meus amados, quando nós vamos até a Cristo, adorar Jesus Cristo, nós também estamos adorando o Pai dele. Mateus 24, verso 14 diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse evangelho é anunciado pelos mensageiros de Deus, o evangelho eterno, que vai ser pregado em todo o mundo, ele vai ser anunciado também em testemunho. Cristo, quando ele estava na terra, ele pregava a verdade, porque ele tinha a verdade e ele vivia a verdade. Por isso que a palavra dele tinha muito mais autoridade, não tinha ninguém para acusar Jesus. E esse testemunho do Evangelho eterno vai também atuar nesses dias que nós vivemos. Alguém vai olhar para mim, vai olhar para você e vai ver Jesus Cristo em nossos atos, ações, em nossas atitudes, no nosso modo de agir, de falar. Nós temos que ser testemunhas de Cristo, que realmente Ele tem poder para transformar as nossas vidas. Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Deuteronômio 5, verso 27. Os israelitas disseram para Moisés: Vai tu, fala com o Senhor, tudo o que ele te disser, você fala para nós, que nós vamos cumprir a sua palavra. Nós vamos ouvir e obedecer a Deus. Mas não foi assim que aconteceu.
O Senhor nos alerta nesses últimos dias para que nós venhamos ter cuidado, para que venhamos obedecer à palavra dEle, porque a justiça dEle está perto, a volta de Jesus está próxima. Então vamos adorar o nosso Deus Criador, ter reverência para com Ele, obedecer seus mandamentos, sua palavra, porque isso é vida, é justiça, porque está escrito, será justiça para nós quando tivermos o cuidado de cumprir todos os mandamentos de Deus. Deuteronômio 5:26. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo, que eles te disseram, em tudo falaram bem. Deuteronômio 5:28. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. O Senhor ouviu as palavras do povo, dizendo que ia obedecer os mandamentos de Deus. O Senhor diz: quem dera que realmente eles estivessem falando com o coração. Era só da boca para fora. O coração deles estava longe de Deus. Se realmente eles obedecessem todos os mandamentos de Deus como foi ordenado, todos os dias, eles iam bem, tanto eles como suas famílias, seus filhos, sua descendência. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Deuteronômio 8:6. Essa é a ordem que Deus dá para nós também hoje, nos últimos dias da terra, em obedecer a Deus, dar glória a Deus, buscar sua justiça, e os desobedientes não vão ter lugar no reino de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Salmos 111:10. Temer a Deus e dar glória é o foco central para a vida do cristão. É buscar a presença de Deus, é estar ao lado do Senhor, ter um bom entendimento, o princípio divino e eterno, a sabedoria de Deus, para que venha nos alcançar e nos banhar, nos revestir. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Adorar a Deus é nós obedecermos a Deus acima de tudo. Não adianta nós professar apenas da boca para fora, mas o nosso coração está afastado de Deus. Ele diz: sede santo, como santo é o vosso Pai que está no céu. Foi as palavras de Jesus. Ser santo na nossa condição, aonde nós estamos vivendo, aqui na terra. Não ser santo como Deus é lá no céu, mas é aqui. Fazer o que é certo, andar na retidão, buscar a justiça de Deus, amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, verso 28 e o verso 29. Portanto, estamos recebendo um reino maravilhoso que não tem corrupção, um reino eterno. Vamos agradecer a Deus, vamos adorar a Deus de modo aceitável. Quando nós cumprimos a sua palavra, quando nós obedecemos a Deus, nós estamos adorando a Deus como Ele aceita, como Ele se agrada, com reverência, com temor, pois Ele é um Deus consumidor, é um Deus de amor e é um Deus de justiça também. Amados, visto que temos essas promessas,
purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Segundo aos Coríntios 7, verso 1. Então, que nós venhamos receber as promessas de Deus, purificando-nos de tudo que contamina o nosso corpo, a nossa vida, para que nós possamos estar perfeitos em santidade, para que Cristo venha habitar em nós e nós possamos cumprir a sua palavra como Ele aceita. De nós mesmos não somos capazes, mas pelo Espírito de Deus nós vamos conseguir sim. E isso é para os últimos dias, porque os mandamentos de Deus estão sendo pisados e a palavra de Deus ela tem que ser exaltada. E nós estamos na incumbência de levar essa mensagem, de pregar o Evangelho, a obedecer a Deus. Hoje em dia, ninguém quer obedecer pai nem mãe. Como vão obedecer a Deus? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João 1, verso 1 e o verso 2. O Verbo é a palavra, que é Jesus Cristo, que estava com Deus e era Deus. Foi Ele que deu esses mandamentos para que o povo cumprisse, mas o povo rejeitou Jesus. Rejeitaram lá as palavras e quando Ele veio na terra, Ele foi rejeitado também. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1, verso 3. Adorar a Deus é a primeira mensagem angélica. Temer a Deus e dar-lhe glória. Adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. E aqui diz que todas as coisas foram feitas por Jesus Cristo. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A nossa adoração tem que estar concentrada em Jesus, aquele que tem o poder para nos salvar. Mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Salmo 33, verso 6. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses 1, 16. Em Jesus foi criado todas as coisas, as que são visíveis e as que são invisíveis. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele existe antes de tudo, e tudo que existe é por causa dele, de Jesus. Veja que o centro aqui é Jesus Cristo. Ele que é o Verbo que alimenta o ser humano. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. E Jesus é a palavra que nos alimenta. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmo 19, verso 1. Meus irmãos, a palavra de Deus é bem clara quando diz que Jesus Cristo é o único Salvador. Ele deve ser adorado pelos seus filhos, porque Ele é Deus. A sua justiça está prestes a se manifestar. Ele está próximo de chegar aqui na terra para buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe e nos guarde. É o meu desejo, em nome de Jesus.